A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981686571. Instagram zoeira_chopp. Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número, pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região. Olá amigos, muito boa noite, estamos de volta com mais um episódio, desta feita o 9º desta primeira temporada do Conversa Finada Cast, que é uma extensão do nosso programa de rádio, da Rádio Princesa, apresentado de segunda a sexta-feira, das 10 da manhã ao meio-dia. Programa que leva a prestação de serviço, utilidade pública para a sociedade de Viçosa e de todo o Vale do Paraíba, e por que não dizer para o estado de Alagoas, com alcance em toda a região, alcance na capital alagoana, no sertão, parte do estado de Pernambuco. E isso veio para o meio digital, né? Estamos nesse 9º episódio do Conversa Afinada Cast, que hoje tem a honra de receber mais um convidado aqui, que eu vou falar sobre essa pessoa agora. Bom, eu gostaria de chamar a sua atenção, você que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva no Viçosa TV, no YouTube, clica no sininho das notificações, compartilha esse link e também, né, convida amigos para participar junto conosco. Tem sempre assuntos interessantes. Estamos criando um arquivo digital muito importante de Viçosa, da região do Vale do Paraíba, do estado de Alagoas, né, para a posteridade. Eu enxergo como sendo um arquivo importante de pessoas que estão entre nós. Eu já falei sobre o pífano do Mestre Bia, né? Nós estamos buscando outros artefatos da nossa história, da nossa cultura, para trazer aqui para essa mesa, mesmo que seja transitório, que não seja fixo, que vá ficar aqui direto, mas que a gente possa mostrar isso aqui, que eu acho muito importante. O Mestre Bia está entre nós, está vivo e a gente tem que homenagear. Não que a gente não vá, em saudosa memória, trazer lembranças importantes de quem fez a história do nosso município, do nosso estado de Alagoas, mas vamos aqui lembrar das pessoas que estão entre nós
Um dia eu vou embora. Como eu também não sou eterno, não vou ser, mas eu acho que aqui a gente deixa um legado muito bom na comunicação da nossa região. E hoje eu vou trazer essa pessoa nesta segunda-feira fantástica, que é a Tia Fal, Fátima Canuto, deputada estadual do Pilar para o mundo. Eu digo do Pilar porque ela tem um trabalho e a gente vai conhecer um pouco mais na cidade do Pilar, a cidade onde ela tem uma ancoragem muito boa. O seu filho foi prefeito lá durante 8 anos. O seu esposo, doutor Renato, tem um trabalho fantástico com aquela comunidade. E ela sempre foi a pessoa ao lado dessas duas figuras que a gente está citando aqui. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais a Tia Fal, vai conhecer um pouco mais a Fátima Canuto. Satisfação imensa recebê-la, Tia Fal, nessa noite de segunda-feira aqui no Conversa Finada Cast. Seja bem-vinda, viu? Bom, eu é que tenho que agradecer. Para mim é que é uma honra participar dessa Conversa Afinada Cast, porque já vem da Conversa Afinada que hoje presta um serviço público à sociedade alagoana, não é só a Viçosa, pelo seu programa que realmente leva informação. E para mim hoje esse bate-papo é muito interessante e estamos aqui, junto com todo o Vale do Paraíba, né? As ordens para a gente ter essa conversa. Muito bem. Eu queria falar das origens da deputada Fátima Canuto em uma oportunidade do nosso programa de rádio, mas o programa de rádio é ao vivo e tal. Aqui fica um registro, né? Ela já me falou, eu tenho em memória, né? Das suas origens, do início do namoro com o doutor Renato, né? E falou muita coisa importante lá no nosso programa de rádio. Mas eu queria que a senhora falasse um pouco mais, que as pessoas que admiram a senhora conhecessem um pouco mais a Fátima Canuto, que antes de ser deputada é mãe, é esposa, é filha, enfim, que é uma pessoa comum, igual a todos nós. Bom, a minha vida começou já numa junção muito interessante. Meu pai é de Mata Grande, Alto Sertão Alagoano. E era dentista já quando conheceu a minha mãe, que é capelense. Então, essa junção do Vale do Paraíba com o Alto Sertão Alagoano me fez, eu acho, essa mulher que eu me considero forte, né, que luto pelo que eu acredito, pelas minhas posições. E meu pai era dentista e depois deixou a profissão de dentista para ser político, foi deputado. Morreu muito jovem no Qual é o nome acidente. dele? Rubens Canuto. Rubens Canuto. Estava no 3º mandato quando sofreu um acidente de carro e veio a falecer. Mas ele também foi a pedido do sogro do meu avô, Coronel Zé Otávio Moreira, da usina João de Deus, fundador da usina João de Deus e dono também da usina Terra Nova. A pedido do sogro, foi também assumir lá a usina Terra Nova. Então, ele deixou de ser dentista para entrar na política e também para ser industrial. Então, daí foi que começou a vida da gente no município do Pilar. Antes, a ligação da gente era Capela. Depois passou todo o Vale do Paraíba, mas principalmente do Pilar, onde eu tive onde eu cresci, onde eu fui alfabetizada, onde eu passei grande parte da minha infância e da minha adolescência. Olha, a senhora fala no Pilar e eu acredito que na minha trajetória jornalística eu devo ter entrevistado o Renatinho, seu filho, acho que 1 ou 2 vezes apenas, muito pouco. E eu lembro que quando ele estava ainda no primeiro mandato, eu conversando com ele falou uma coisa muitíssimo interessante. Nós tínhamos em mente que o Pilar, um município rico como é, né, rico da extração do petróleo, do gás natural, eu sempre falo isso, Pilar abastece, ele movimenta máquinas, veículos de 3 estados, né? Pelo menos tem um gasoduto que sai daqui para Sergipe e outro gasoduto que sai do Pilar para
acho que é Pilar Carmópolis e Pilar, eu esqueço o nome da cidade, que é justamente onde fica o porto de Suape, né? Ipojuca, né? Ipojuca, exatamente. Então, veja a força do Pilar. E Pilar sempre foi muito rico pelo seu subsolo, pela extração do petróleo, mas a gente nunca viu essa riqueza ser transferida para o povo do Pilar. Eu acredito que o seu filho, Renatinho, ele conseguiu transferir essa riqueza e fez o Pilar um oásis dentro do estado de Alagoas, né? Porque a riqueza sempre existiu, mas não era transferido. O cidadão, ele não sentia a riqueza do município. Ela era carreada de outra forma. Então, a senhora, quando fala aqui do Pilar, eu não posso deixar de lembrar esse quesito tão importante. Claro, precisa avançar mais, precisa, mas avançou bastante, né, E com deputada? certeza o meu olhinho, ele brilha quando fala no Pilar. Na verdade, eu tenho que voltar um pouquinho atrás e dizer que eu não tinha a menor intenção em entrar na política. Eu fazia um trabalho voluntário na Rede Feminina de Combate ao Câncer e Renatinho depois tinha terminado o curso de Direito, ia fazer pós-graduação, um MBA nos Estados Unidos, estava tudo certo. E ele chegou um dia e disse: mãe, pai, eu não vou mais para os Estados Unidos, eu vou me candidatar a vice-prefeito no Pilar, porque o meu sonho é ser político e o meu sonho é começar a mudar a vida das pessoas no Pilar. E a gente, como pai, claro, a gente cria uma expectativa em cima da vida do filho, né? E muitas vezes a gente se assusta com determinadas decisões. Mas ele teve todo o nosso apoio, ele foi candidato a vice, depois ele foi candidato a prefeito e não teve êxito, perdeu a eleição muito novinho, mas Deus sabe todas as coisas, ele foi eleito depois no tempo de Deus e com o amadurecimento de, com certeza, hoje ser o melhor prefeito que o Pilar já teve. Então, foram 8 anos dedicados da vida dele ao Pilar, ao nosso lado, claro. E daí, quando ele foi eleito, com 2 anos depois, eu fui candidata a deputada estadual. E para que a gente conseguir enxergar essa parte da política, de que a gente só consegue mudar a vida das pessoas através da política partidária. E Renato, nesses 8 anos, ele conseguiu mudar a vida do Pilar, a começar pela violência. Pilar era a cidade o município mais violento do Brasil. Ele não saía das páginas policiais. Todos os dias o Pilar estava nas páginas policiais. E, desculpe, e ele conseguiu que o Pilar saísse das páginas policiais para ir para as páginas do turismo religioso. Mas, durante a campanha dele, ele sempre enfatizou. Nós temos um hospital lá, Nossa Senhora de Lourdes, um hospital muito antigo, muito obrigada. Um hospital muito antigo, Nossa Senhora de Lourdes, e esse hospital estava há 2 anos e meio fechado, de portas fechadas. Durante 2 anos e meio não nasceu uma criança no município do Pilar. E durante a campanha ele disse: eu sendo eleito, a primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa, é reabrir, escancarando as portas do Hospital do Pilar para que nunca mais sejam fechadas. Eu vou tomar posse no Hospital do Pilar. E assim ele fez. Foi eleito, muito bem votado, e tomou posse dentro do Hospital do Pilar, reabrindo naquele dia o hospital, e o hospital nunca mais fechou as portas. Hoje o hospital faz em torno de 300 cirurgias, é muita cirurgia por mês. É a quantidade de hospital de grande porte, né? Faz uma quantidade de atendimentos enormes, né? Entre cirurgias e atendimentos, diariamente é um absurdo a quantidade, ainda no hospital pequeno. Mas ele achou pouco e disse: Pilar merece muito mais do que isso. E construiu com recursos próprios o Hospital do Futuro, o hospital de ponta, o hospital de primeiro mundo, que já está funcionando a parte de especialistas, com vários exames, mas que em breve já também abrirá as portas para cirurgias de alta complexidade. Então, começou pela saúde, né, abrindo o hospital, e daí ele não parou mais. Ele é visionário, e nós tínhamos o bairro que era considerado, se Pilar era considerado o município mais violento do Brasil, nós tínhamos um bairro que era considerado o bairro mais violento do município do Pilar.
E ele disse: vou começar tudo por esse bairro. E nesse bairro, onde ninguém conseguia ficar nas suas portas à noite por causa da violência, onde os pais ficavam acordados esperando que os filhos chegassem ou não da escola, por causa da violência, por causa da droga. A primeira coisa que ele fez foi destruir umas casas que eram usadas por traficantes. E nesse local, ele construiu o maior complexo esportivo do estado de Alagoas, com recurso próprio, que hoje está em funcionamento, em pleno funcionamento, onde tem mais de 20 modalidades esportivas. Foi nesse bairro que ele começou a primeira escola em tempo integral do município. Foi nesse bairro que ele construiu um complexo nutricional, onde atende mais de 3.000 pessoas diariamente, dando comida de qualidade, né, às pessoas. Então, isso, e começando por esse bairro. Mas aí, quando você vai entrar pela área da educação, que a gente vai ter a oportunidade de conversar, e eu estou aberta aqui a perguntas também para a gente bater essa bola, né? A educação do Pilar hoje é outra coisa, né? Então, assim, foi um cinturão, eu falo sempre desse cinturão social que foi criado no município, com o apoio incondicional do governador na época, o Renan Filho, que a gente conseguiu transformar o Pilar, principalmente nessa área de segurança. Olha, a senhora falou algo agora em relação ao trabalho que a senhora tem e que o Pilar tem de acolhimento, né, nessa área de saúde, principalmente a mulheres acometidas de câncer. Eu acredito que seja uma fase da vida da senhora que toda a sociedade alagoana tomou conhecimento que a senhora enfrentou um câncer, né? E que hoje a senhora faz um trabalho muito importante ligado à saúde das mulheres do estado de Alagoas, né? A Casa da Mulher, né? A senhora tem a Casa da Mulher, que, não é isso? Tem a Rede Feminina do Combate ao Câncer, onde eu era voluntária, e tem a Casa da Mulher Pilarense, que foi ideia nossa, e com o nosso apoio foi construído no Pilar. Pronto, justamente sobre isso. Em primeiro lugar, eu gostaria que a senhora falasse a todos nós, já que a gente começou falando de coisas muito particulares, não é? Porque o diagnóstico, assim, na minha família eu tive a minha cunhada, que foi acometida de câncer, e eu digo que eu admiro muito a minha cunhada, que é uma mulher que enfrentou. Eu acho que aqui, viu, deputada, é o pior, a pior parte do ser humano é a cabeça. Se ela não tiver um apoio psicológico, a família incentivando para ela lutar contra aquilo, e ela se entregar, infelizmente vai acontecer o pior. Mas esse acolhimento, esse trabalho que a senhora faz, e por ter tido esse diagnóstico e ter enfrentado, a senhora é um exemplo para todas as mulheres. Eu gostaria que a senhora falasse dessa fase da sua vida e desse trabalho que a senhora tem feito no Pilar e em toda Alagoas. Eu agradeço pela pergunta. Momentos como esse são muito importantes. Uma conversa como essa é muito importante, até porque assim a gente vai esclarecer determinados assuntos até que não são... Numa entrevista normal do dia a dia não dá para gente, não dá, né? para perguntar. Muitas vezes as pessoas perguntam se eu tive câncer. Muitas vezes as pessoas perguntam e confundem que eu sou médica. E eu vou contar essa historinha. Primeiro, eu não tive câncer, tá? Então, a minha história com a luta contra o câncer é uma história que independe. Eu não... Zero de preconceito com quem teve câncer. Muito pelo contrário. Eu trabalho todos os dias pelas pessoas para terem a oportunidade de ter diagnóstico precoce, início de tratamento, mas eu nunca tive câncer. Mas isso foi uma informação que, poxa, talvez a senhora já tenha sido perguntada outras vezes, né? Então eu quero aqui me... Então, é muito importante isso, porque a gente esclarece, né, para que as pessoas entendam também como é importante ter essa oportunidade de ter diagnóstico precoce. É um momento até da gente conversar mais sobre isso. Meu marido é médico, eu sou casada com ele há mais de 40 anos, e uma das especialidades dele é oncologia. Então, naquela época, que hoje não é muito comum nos hospitais, naquela época ele atendia SUS
já atendia SUS, e todos os domingos, quando a gente saía de casa, o primeiro local que a gente ia, antes de ir tomar uma cervejinha, antes de ir para um restaurante, eu ia com ele para a Santa Casa de Misericórdia, onde ele ia de enfermaria em enfermaria, olhando paciente por paciente, principalmente os pacientes portadores de câncer. E isso me despertou, como é que aquelas pessoas tão pobres, que vinham muitas vezes, da maioria das vezes, do interior, que não tinham direito a ter diagnóstico precoce, geralmente chegavam já no hospital em fase avançada do câncer, porque não tinham o direito, nenhum acesso, muitas vezes até à informação. Isso começou a me chamar a atenção. E eu fui convidada, através da esposa do provedor da época da Santa Casa, a reabrir a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que estava fechada Era há o doutor muitos anos. Paulo de... Era ele? Paulo de Lira, não? Não, não era o Paulo de Lira, Lira, não. Era o Nunes. Era o pai, inclusive, do Dom Henrique, Sim. do Dom Henrique Soares da Costa. Era ele o provedor à época. E a Tereza, a esposa dele, foi quem me convidou, entre outras senhoras, naquela época, eu bem jovenzinha, para reabrir a Rede Feminina de Combate ao Câncer, que é uma instituição. Isso a senhora não tinha envolvimento direto com a política? Não tinha nenhum envolvimento com política, comecei a fazer esse trabalho sem nem pensar em política. E, com isso, a gente conseguiu reabrir a Rede Feminina de Combate ao Câncer do estado de Alagoas. É uma instituição, a Rede Feminina Nacional, é a maior instituição que cuida de pacientes portadores de câncer de baixa renda do Brasil. Então, é de uma importância muito grande. Ela está hoje em mais de 20 estados brasileiros. Então, depois eu tive a oportunidade de ser a presidente estadual dessa instituição, e depois cheguei a ser a presidente nacional, onde eu tive a oportunidade de andar por todos os estados onde existia a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Que é uma realidade igual a de Alagoas, né? Igual e com aspectos desiguais. Por exemplo, na época, a mamografia ainda não era lei. As pessoas não tinham o direito de fazer a mamografia pelo SUS. Como prioridade, né? Como prioridade, como De um diagnóstico precoce. Mas já no Rio Grande do Sul, independente do SUS, as mulheres tinham já aquela oportunidade, e era por isso que as mulheres do Rio Grande do Sul, e eu digo isso com propriedade, sou muito amiga da doutora Mayra Calef, que é uma mastologista, que daquela época e hoje ainda continua na FEMAMA, que é uma instituição também que cuida de pacientes com câncer, ela mais na área de advocacy, que é na área de tentar que os tratamentos passem a ser prioridades no governo federal, para que virem lei, para que virem programa de governo. Doutora Mayra já comparava o Nordeste com o Sul e Sudeste, e a gente via a diferença, em que o Sudeste já estava muito mais avançado e que as mulheres estavam tendo tratamento muito anterior do que... Tendo uma referência com o seu trabalho. Assim, né? Foi uma coisa muito interessante, porque a gente conseguiu ver as realidades de várias regiões do país, que são regiões completamente diferentes, como a gente pega em própria Alagoas, né, que são regiões completamente diferentes, realidades completamente diferentes. O litoral diferente de quem está no sertão. Né? Então, cada um com suas peculiaridades. E daí nós fomos presidente da Rede Nacional, depois voltei a ser presidente da Rede Estadual, e isso tem mais de 20 anos que eu sou voluntária da Rede. Não teve a influência que teve na minha vida de eu entrar na política, foi saber que eu, enquanto presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, eu não conseguia avançar mais do que eu tinha feito. Para eu conseguir avançar, fortalecer esse trabalho que a rede, que era tão importante, que era de dar oportunidade às pessoas de terem diagnóstico precoce do câncer, direito a tratamento em fase inicial, né, agilidade, para que as pessoas tenham direito à vida, eu não conseguia fazer se realmente eu não entrasse na política partidária. E foi aí que eu coloquei meu nome, pela primeira vez, para ser candidata a deputada estadual, para que, através do meu mandato, eu conseguisse chegar na ponta, ajudando não só as mulheres, mas a todas as pessoas de baixa renda, para que tivessem direito a terem
o exame, primeiro a informação, que é muito importante. A gente começou o trabalho de formiguinha, levando informação para as pessoas da importância do diagnóstico precoce do câncer. Com isso, a gente conseguiu depois mostrar que mamografia, a partir daquela data, era lei. Então, a gente saía com panfleto na rua, com o panfleto mostrando que as mulheres precisavam fazer mamografia. Mamografia era um bicho. As mulheres tinham medo mesmo de fazer mamografia. Toda mulher tem medo de fazer mamografia. Eu não conheço uma que não tenha. Mas Eu o medo tenho. está muito ligado à questão do diagnóstico. Tem Então, medo de receber um diagnóstico. Então, eu mesmo todo ano, faço todo ano, mas todo ano vou com medo danado, né? Mas faço, porque eu sei da importância do diagnóstico precoce. Então, a gente teve que fazer esse trabalho de formiguinha mostrando às mulheres da importância de fazer a mamografia, mas a gente nem sempre tinha um mamógrafo disponível. E quando tinha um mamógrafo disponível, não tinha um mastologista para olhar o resultado do exame. Então, todo esse trabalho foi feito ao longo desses anos. A gente ia para Brasília, a gente lutava, mesmo sem estar como deputada, sem estar fazendo a política partidária. Eu fazia a política, mas não era partidária. A gente ia para Brasília discutir, pedir lá aos deputados que votassem pela mamografia, que votassem pela lei dos 60 dias, que a mulher tivesse direito a fazer o tratamento, o diagnóstico em 60 dias, pela lei da reconstrução mamária. Então, todo esse trabalho que a gente veio fazendo ao longo desses anos independia da política partidária. E a gente começou a ver que só conseguia mesmo através da política. Então, como deputada, eu estou tendo a oportunidade de entrar com projetos de lei, através de emendas hoje que os deputados têm direito de fortalecer instituições que trabalham com esse, não só com câncer, mas com instituições de uma forma geral. Por exemplo, em Delmiro Gouveia tem 3 instituições que eu apoio, mas são instituições, uma é para câncer, outra para crianças e adolescentes para tirar da rua, e outro para as mulheres. Aí vem violência contra a mulher, LGBTQIA+. Como em Maragogi, eu trabalho com as marisqueiras, trabalho com as mulheres de fibra, que trabalham com fibra da bananeira, né? Como em São Luís de Quitunde, com apicultores. Então, quando a gente entra na política e passa a estar representando o povo, a gente não fica só mais com uma bandeira, né? Mas isso é assunto mais na frente. Só estava explicando a história, terminei que me alonguei, mas para explicar por que foi e por que é esse meu envolvimento das pessoas com câncer. Esse assunto, veja bem, eu quero até me dirigir às pessoas que estão acompanhando o nosso podcast. E aí vou fazer aqui uma analogia, talvez até demore um pouco mais. Por exemplo, você nos Estados Unidos tem um presidente, seja ele democrata ou republicano, que geralmente, quando chega ao poder, ele chega apoiado por um segmento da sociedade, né? Então, vamos lá. No Congresso Nacional, nós temos várias bancadas diferentes. Nós temos a bancada chamada Bancada da Bala. O que é a Bancada da Bala? É o número de deputados que defende um interesse. Determinado. Não que eles não façam outras coisas, mas com interesse direto, que vai defender o interesse de quem é CAC, né, de que tem um porte de arma, né? Você tem a bancada do agro. Qual é a bancada do agro? A bancada do agro é a bancada que defende os interesses do agronegócio. Então você tem bancadas diferentes. Qual a importância de ter alguém com esse perfil da deputada Fátima Canuto na Assembleia Legislativa? A questão de gênero, que a gente poderia citar aqui, ela já é muito significativa a ser citada, porque no gênero, hoje são 27 deputados, né? Dos 27, quantas mulheres são? 5 mulheres hoje. 5 mulheres. Né? Então, 5 mulheres. Você tem 5 mulheres dentro da Assembleia com 22 homens. Mas não quero levar para essa condição. Eu quero levar para a condição de, independente de ser homem ou ser mulher, quais são as bandeiras que essa pessoa defende. Então é muito importante a senhora falar isso aqui, deputada, né? Porque eu poderia lhe fazer uma pergunta agora. Deputada, o que é que lhe move continuar nessa luta para ter mais um mandato? O que é que move a deputada Fátima? Mas a senhora naturalmente já respondeu.
Mas eu quero que a senhora fique à vontade, porque são essas bandeiras que tem que ter gente para defender. Se tem gente para defender o interesse da guerra, da bala, do agronegócio, tem quem tem interesse de fazer o que a senhora já tem serviço prestado para apresentar o que o seu mandato favoreceu, né? A saúde da mulher, que é muito mais frágil. Eu estava conversando com meus colegas aqui, a minha esposa ela fez uma esterectomia, não sei se é esterectomia, Tirada ela do útero. tirou tudo. E a gente percebeu que ela mudou muita coisa do comportamento dela. E eu conversei com a minha filha, que é enfermeira, eu digo, precisamos levar sua mãe para um tratamento hormonal, porque o comportamento da pessoa está ligado aos hormônios e tudo mais. E até que a família perceba a mudança dessa pessoa, sem o conhecimento que eu sou leigo, vai sofrer com isso, com o comportamento da pessoa. Então, se não tiver uma pessoa na defesa desses interesses, que eu não diria que é minoria, mas minoria no sentido de defesa. Se você tem uma bancada com 27 pessoas, sendo que 5 só são mulheres, e que óbvio que os homens têm outros interesses lá, pode ser que tenha homem também que defenda os interesses das mulheres, mas alguém que tem esse interesse direto é muito importante. Com certeza. Eu vou me referir um pouquinho à rede feminina, que foi o maior aprendizado que eu tive. A rede feminina, as mulheres e os homens que tinham câncer que vinham do interior do estado, muitas vezes não faziam o tratamento, Marcos, porque não tinham onde ficar em Alagoas. E um dos trabalhos da rede, e isso a gente deve a um viçosense, que eu tinha muito orgulho de ser, e tenho orgulho de ser amiga da família, mas tinha muito orgulho de ser amiga dele, foi o Zé Aprígio Vilela. Zé Aprígio juntou um grupo de amigos e fundou e deu à Rede Feminina de Combate ao Câncer uma casa de apoio, que hoje, até hoje, tem o nome da mãe dele, Casa Lenita Quintela Vilela. Essa casa, ela ajuda as pessoas que moram no interior e não têm onde ficar para fazer o tratamento na Santa Casa. E lá elas têm não só o acolhimento das voluntárias da rede feminina, como tem medicação, como tem alimentação, transporte para levar para o tratamento. Então, elas têm uma rede de apoio hoje, né? Que elas sabem que contam com aquela casa de apoio e que conta com essa rede feminina que dá esse apoio. E os pacientes que fazem tratamento hoje, independente de estar na casa de apoio, as pessoas que fazem tratamento, que é um tratamento doloroso, muitas vezes os pacientes chegam de madrugada, ficam a manhã toda esperando, e muitas vezes não tem nem o que comer, vão com fome. Então, a rede se responsabilizou a dar lanche e conversar, não é só dar o lanche, conversar, dando apoio psicológico aos pacientes, e fazem, as voluntárias da rede, vestidas de rosa, fazem isso diariamente na Santa Casa, além de levar informação, de fazer campanhas de prevenção. Outubro Rosa, por exemplo, eu já tenho na minha mente, por exemplo, que Outubro Rosa, do dia 1º ao último dia, eu uso rosa. Eu uso rosa o mês todo. É uma forma que eu tenho de chamar a atenção às pessoas, e muitas pessoas me perguntam por que usar rosa. É a mesma coisa de agosto lilás. Então, Copa do Mundo usar verde e amarelo. Aí, agosto lilás. Por que é que usa lilás o tempo todo? Se eu não tiver com lilás, eu estou com um lacinho lilás. É para mostrar a importância da violência contra a mulher. Então, assim, eu acho que essa rede de apoio é muito importante, né? E claramente, eu tirei o útero muito, muito jovem, com 30 e poucos anos de idade, mas cada pessoa, eu digo sempre que cada um é cada qual. A mim não afetou absolutamente nada, mas eu tinha 2 filhos já, né? Mas a sua esposa já foi diferente, mas é preciso, porque cada pessoa é diferente da outra, então é preciso que a gente esteja atento. E que a gente tenha uma rede de proteção, de ajuda e de informação para essas pessoas. Então, a minha bandeira hoje ainda continua sendo a saúde, mas ela se estende, porque, como eu estava dizendo, como deputada, eu não posso ter uma mulher deputada de uma bandeira só. Hoje a minha bandeira é deputada de todos os alagoanos, de todo o estado de Alagoas. De todo o estado de Alagoas, e eu escuto a todos. Então,
O meu gabinete é aberto e tenha certeza de que todas as pessoas que chegam com alguma ideia, com alguma sugestão, com alguma necessidade, porque vem dizer que aquilo vai mudar a vida da comunidade, eu escuto e eu procuro entrar com alguma ou projeto de lei, ou indicação, ou projeto de resolução para homenagear alguém que mereça ser homenageado e foi esquecido durante a vida toda. Então, eu acho que a primeira coisa é essa, é escuta. É escuta. E você só escuta quando você faz essa política para melhorar a vida das pessoas. Olha, deputada, em relação ainda a essa questão de gênero, a senhora está aqui em Viçosa, estamos em Viçosa, a cidade que tem na sua essência, né, de nascimento, Viçosa, terra que viça, terra que produz. Nós estamos numa terra que aqui em Viçosa já fomos a segunda maior economia do estado de Alagoas. Nós já tivemos uma população muito maior do que temos hoje. Nós já tivemos aqui culturas do algodão, cultura muito forte o algodão, teve o período do café que tivemos, uma linha férrea que vinha buscar aqui os produtos para exportar, enfim. Mas hoje nós não somos mais aquele tamanho no sentido geral, mas continuamos muito fortes. A Viçosa tem o maior rebanho do estado de Alagoas, de produção de proteína animal, através do gado de corte, enfim. E nós temos algo que é muito importante citar. Eu trouxe aqui a essa bancada o Jaime Carneiro, Jaime Júnior, como a gente conhece aqui, e ele está inserindo nos negócios, né, das empresas dele, que é totalmente ligada ao agro, Sabalangá Agronegócios, as filhas dele, uma coisa muito bonita, está fazendo uma sucessão e elas estão realmente participando ativamente. E eu vejo que a senhora tem também colocado essa bandeira como muito importante, mulheres no agro, mulheres do agro. Eu gostaria que a senhora falasse, a senhora está na terra do agro, do estado de Alagoas, e que tão importante é tanto o homem quanto a mulher na produção. Nós temos a produção hoje que é necessário cada vez mais a gente fazer a cultura de permanecer o homem e a mulher na terra. A gente perdeu muito para outras famílias. Não, quero que meu filho seja médico. Tudo bem, mas o que falta é essa cultura da gente fazer com que quem vive da terra, que os seus filhos possam viver da terra, que os seus netos possam viver da terra. E a mulher é muito importante nisso, deputada. E a senhora tem feito esse trabalho de agregar valor a mulheres do agro. Com muita honra, eu hoje represento a Assembleia Legislativa na Comissão das Mulheres do Agro aqui no estado de Alagoas. A Comissão da Mulher do Agro é formada por várias instituições, eu vou dar alguns exemplos, SEBRAE, Senar, né, a própria Assembleia, e que hoje fortalece em todo o estado de Alagoas a participação feminina no agro. E eu sou a mulher do agro. Eu nasci e me criei no agro. E pra você ter uma ideia, eu hoje estou, nessa altura da minha vida, no ano de eleição, eu estou montando um alambique numa fazenda, herdei da minha família e não queria perder a história, e a gente está montando um alambique. Mas assim, como preservação. E dentro dessa minha história no agro, que eu tenho entrado com vários projetos de lei, que são leis já hoje no estado de Alagoas, e outras estão caminhando na Assembleia, tem o Sisteminha, que eu vou fazer, inclusive, lá, esse modelo Sisteminha. Sisteminha é um modelo da Embrapa, que o pequeno produtor, o pequeno agricultor, ele pode fazer num pedacinho de terra, ele pode tirar o seu sustento, ele pode ter uma qualidade alimentar boa, certo? Ele pode sobreviver daquilo com a família dele, com muito pouca coisa. Só que os especialistas disso aí são do Ceará. Mas aí eu disse, não, já que a gente precisa, se tiver a anuência aqui da Embrapa de Alagoas, vamos ver como é que a gente traz Trazer esse experiência especialista pra para cá, cá, né? porque eu quero fazer num pedaço de terra
esse sisteminha para eu ver se funciona e como é que funciona, Disseminar para pra que sirva Alagoas, né? de modelo para o povo alagoano. Então, isso é um dos projetos de lei que hoje estão tramitando na Assembleia. Mas, por exemplo, antes de ser eleito no primeiro mandato, eu fui abordada pelo doutor Álvaro Almeida, que é uma pessoa que Uhum. se dedica muito, né, a sindicatos, ao agro, é uma pessoa assim que há Apesar da muitos idade, um vigor anos, mas é fantástico. danado, né? É danado. E ele ontem falou muito bem sobre isso, sobre o tempo que ele e o que ele faz né, da vida dele, que eu acho muito legal isso, né? Ele olhou para mim e disse: Ô Fátima, se você for eleita, se comprometa comigo que vai construir barragem subterrânea. Eu digo: agora eu não sei nem o que é isso. Mas, doutor Álvaro, o senhor está me pedindo, eu vou me comprometer que eu vou fazer sim essas barragens subterrâneas. Vamos ver o que é que vai dar. E a gente foi eleita, e com um mês, não mais que um mês, eu estava conhecendo barragem subterrânea no Agreste Alagoano para saber como é que funcionava Agora eu essa. fiquei curioso, do que consiste? Pois é, vou lhe explicar. Para ver como é que funcionava, porque como é que eu ia entrar com um projeto de lei, ou autorizativo, ou porque virasse programa de governo, de uma barragem subterrânea sem saber o que era barragem subterrânea. E daí eu fui para a barragem subterrânea de várias pessoas, mas fui primeiro para a barragem subterrânea do Seu Dedé, que é a barragem que deu mais certo aqui no estado de Alagoas. E fiquei impressionada. A barragem subterrânea é de fato uma barragem subterrânea. Ela é de uma tecnologia super simples. Eu tenho todo o modelo e posso depois lhe passar, Certo. né? Baratíssima. Hoje é programa de governo. É programa de governo. Não sei se estão sendo construídas barragens subterrâneas. Eu sei que o doutor Álvaro constrói, Sim. através do Senar. De vez em quando ele está construindo uma. Mas a água fica, de verdade, É a subterrânea. água do subsolo, né? Fica no subsolo mesmo. Em cima é terra, onde é plantado hortaliça, fruteira, onde cria um Isso é gado. tecnologia. É um negócio assim, Fantástico. tecnologia Inacreditável, simples. viu? E eu só acredito porque eu vi. Eu tenho isso em vídeos, até porque eu fiz uma audiência Deixa eu pública. perguntar aqui se a nossa equipe pode resgatar alguma coisa disso. Para colocar aqui na tela, por favor, barragem subterrânea. Vê se você tem aqui para colocar para a gente aqui na tela, por favor. A minha Pode- equipe pode lhe ajudar Tá, nesse sentido falar aí. com a nossa equipe aqui para colocar aqui na tela. Vamos lá. Então, e eu fiquei impressionada. Voltei, já marcando audiência pública, fiz uma audiência pública na Assembleia Legislativa, levando especialistas para que mostrasse a importância da barragem subterrânea no Agreste e no Sertão Alagoano. Eles têm já o Embrapa, tem todas as veias onde podem serem construídas essas barragens subterrâneas. Até 10 famílias podem viver de uma barragem subterrânea dessa. Rapaz. Isso evita o êxodo rural. Isso dá qualidade de vida às pessoas. É fantástico. Eu fiquei apaixonada. Eu realmente não acreditava que Essa fosse... experiência já tem em quantos locais aqui em Alagoas? Tem muito. Eu conheci Itapera vários. Certo. Né? Tem outros, eu acho que já construíram, que foi o doutor Álvaro mesmo, que com a equipe dele que construiu em Delmiro Gouveia. Tem vários municípios já que tem. Mas, assim, é fantástico. É uma ideia fantástica. Então, juntando barragem subterrânea com sisteminha, né? A gente tem um projeto de lei que está tramitando também, que é Mulher Tech do Sertão. É para levar tecnologia para as mulheres também que vivem com muita dificuldade. A gente tem a disseminação do uso do canal do Sertão para os produtores, para os pequenos produtores. A primeira vez que eu sobrevoei de helicóptero o canal do Sertão, fiquei impressionada como era que a gente tinha tanta água e seca de um lado e seca do outro. Né? Aí a gente trabalha nas barragens subterrâneas. Está aqui, ó. Olha aí a Gente, imagem. mas- Pode abrir na tela para os nossos internautas que estão acompanhando. Deputada Fátima destaca a atuação para a construção de barragens subterrâneas em Alagoas. Tem alguma imagem? Olha só que... Onde são essas hortaliças tão bonitas? Mas deputada? aqui botaram aqui uma Rapaz. foto, que essa foto não é da barragem subterrânea do Seu Dedé, não. Mas é quase isso mesmo, viu? Mas essa foto é num programa que a gente tem de agricultura familiar lá, mas tem outras coisas. Vocês procurem que vocês Dá para mostrar encontram mais para outras baixo? coisas, Tem tá? mais alguma coisa?
Vê se tem mais foto. Bom, mas daqui a pouco Bom, mas vai pelo mostrar menos mais. viu que já apareceu lá, e isso aí não foi no Isso. meu, não foi em algum site aí, Em outro local, né? né? Foi em algum site. Mas existe a barragem subterrânea. Para depois não Nossa dizer que eu equipe estou está procurando aqui que eu para estou mostrar. fazendo aqui a propaganda enganosa. Essa aqui é de um programa super exitoso não também é do mesmo, não. de agricultura familiar que se chama Plantando o Futuro, lá no município do Pilar. Certo. Um dos agricultores recebem em consignação uma terra, plantam, vendem, tanto para Casa da Sopa, que é a casa que Através distribui do programa alimento, de agricultura familiar. como também para as escolas, para merenda escolar. Entendi. Então, assim, é um programa muito Sem bacana. ter nenhuma terra, é cedida essa terra, né? É Para a cedida pessoa essa terra, plantar. Ela exatamente. recebe todo o apoio, né? Aham. Logística e tudo mais. E vende essa produção para a prefeitura, é isso, deputada? É, para a prefeitura também. E o excedente vem na praça, vem na feira, vem, né? Então, assim, mas enquanto não procura, a gente pode ir. Mas vocês Muito acham aí bem. que E tem, o com resultado certeza. disso qual é? O No resultado sentido disso, geral, o que isso já beneficiou famílias a ter um ganho melhor? exatamente. Primeiro você evita as pessoas de saírem do campo para ir para a cidade. Uhum. Para ir para a cidade para ter uma qualidade de vida muito pior, Ah. para abarrotar a cidade de gente, sem ter capacidade, né? Capacidade técnica mesmo de receber as pessoas, né? E saber que as pessoas podem viver muito bem no campo. Então, hoje, como eu vi ontem, por exemplo, 222 mulheres participando de um seminário, é muita gente para discutir o agro, para discutir as mulheres do agro. É muito importante isso. Fantástico. Né? E as mulheres, a gente sabe que as mulheres hoje, muitas delas, elas sustentam a sua casa. Então, quando você tem uma planta, quando você tem uma fruta, legumes dentro da sua casa, que você tem sua galinha, que você já tem um ovo, que você pode criar, e você pode fazer junto uma pesca, ter uma tilápia, criar tilápia. Isso tudo eu vi nesses lugares. Então, você consegue mudar a vida das pessoas. Eu acho que na política é isso. Não adianta discurso. Você tem que fazer coisa que... Muita coisa que, por exemplo, projeto de lei, que hoje é lei minha, que eu sei, que são muito boas, mas que a gente não vê na prática. Não estão funcionando, que não tem efetividade. Né? E eu até disse ontem, na reunião, que tive a oportunidade de dizer das mulheres do agro. Eu fiz a minha parte como deputada. Agora, vocês têm que fazer a parte de vocês, enquanto comissão, de ver o que é que as leis estão, de fato, funcionando. Né? Para que a gente consiga realmente mudar a vida das pessoas. Olha aí, é esse aqui? Pronto, vem na Alagoas. Alagoas investirá 1,5 milhão na construção de barragens subterrâneas. O governo de Alagoas, o programa estadual de barragens subterrâneas, o programa estadual de construção de barragens. Que esse programa estadual... Álvaro Almeida, né? Álvaro, que esse programa não deve ter meu nome claro. Ah, pronto, tem lá, Aqui, o Fátima Canuto. Né? Então, assim, a gente faz e prova, né? Como diz a história. Né? Mostra aqui. Então, a liberação de recursos para programa de barragem, enfim. Isso aí foi tudo feito, isso é tecnicamente feito. Liberação de recursos para o programa de barragem. 1,5 milhão foi, deputada? 1,5 milhão é o programa total e a gente entrou com um recurso, mas eu queria que você visse como é aqui a barragem. Ó. Tudo ali é água. Tudo que tem ali embaixo, tudo que tem aqui embaixo é água. Você caminha em cima da água. Tem até boi, tem vaca, tem boi, tem coqueiro. Ó. É um negócio assim fantástico, fantástico. Que inacreditável. Coisa boa. Muito bem. Deputada, a senhora está indo para a caminhada do terceiro mandato, é? Terceiro mandato. Do terceiro mandato. Eu gostaria que a senhora falasse aqui com o nosso grande público da importância que esse trabalho da senhora tem para a sociedade alagoana, para as mulheres na área de saúde, para as mulheres do agro. É muito importante ter definida realmente uma bandeira, não uma bandeira como a gente fala, né, mas bandeiras que possam ser importantes para a sociedade. E eu até diria particularmente que não é uma questão de interesse direto pessoal pelo cargo ou pelo salário, ou seja, pelo que for. Mas eu gostaria que a senhora se reportasse diretamente à nossa audiência da importância da manutenção de um mandato quando se tem esse trabalho.
Claro que a senhora tem lá seus colegas, não vem ao caso quem ou quem não, cada um tem seus próprios interesses. E a classe política, ela, me perdoe, deputado, infelizmente tem afugentado muitas pessoas boas, que têm bons interesses, né, para ajudar a vida da população de um estado como é o nosso. Estamos no Nordeste, um estado pobre, praticamente o menor estado junto com o Sergipe da Federação. A importância da manutenção de um mandato de alguém que realmente tem um cast, tem um número de serviços prestados à sociedade e que esses serviços precisam ser mantidos e levados adiante. Fica à vontade. Bom, eu gostaria de começar mais uma vez pelo Pilar, de dizer que o que a gente conseguiu fazer pelo Pilar durante esses 8 anos, mudar uma cidade que tinha 5.000 alunos na rede pública municipal, com uma baixíssima quantidade de alunos matriculados, né, uma evasão escolar enorme, e passou para quase o dobro, quase 10.000 alunos matriculados na rede pública municipal, da gente hoje ser referência e ter ganhado prêmios por conta da escola bilíngue, a primeira escola bilíngue Norte-Nordeste, que contou com o meu apoio como deputada. Contou com a visão do prefeito Renato, do ex-prefeito Renato, mas contou também com o apoio da deputada Fátima Canuto, não é? A gente saber que as crianças do Pilar hoje têm as oportunidades que são diferentes de quem já começa a vida, menino de 10 anos de idade, falando inglês fluentemente, com as mesmas oportunidades que as famílias podem colocar em escolas bilíngues, né, que não são baratas, né, e o mesmo método, porque o método que é usado no município do Pilar é o mesmo método que é usado são usados em várias escolas em Maceió. Então, assim, a gente conseguir dar essa oportunidade às pessoas, a gente resgatar um cine pilarense, que é um dos poucos cinemas. Depois do daqui foi até, não sei se funciona, mas, por exemplo, do Pilar passa filme tanto para crianças como adultos, e é um dos poucos cinemas de rua que Tivemos estão... aqui apenas uma temporada, talvez volte ainda, mas não está funcionando. Lá funciona e funciona muito bem. Nós resgatamos a Casa Arthur Ramos, hoje é um museu lindo. Nós abrimos há pouco tempo o Museu Mestre Valentim, que é o nome de um pilarense que o filho fez questão de doar, porque a gente teve o compromisso que ia cuidar dos instrumentos musicais, e doou mais de 40 instrumentos musicais do mundo todo, porque ele trabalhava na ONU e ele tinha essa paixão, por onde ele passava, ele comprava instrumentos musicais, são instrumentos, foi por isso que quando você falou nesse instrumento, eu disse, olha, Pilar, tem lá um museu de instrumentos musicais, assim, né? Então, assim, eu acho que essas transformações que o Pilar fez, a Casa da Mulher Pilarense, onde já fez mais de 6.000 mamografias, e a mulher que chega lá na Casa da Mulher Pilarense para fazer um exame, seja do colo do útero, seja da mama, ela só sai de lá com o diagnóstico. E se ela não for buscar o exame lá, que muitas vezes acontece, faz o exame, não tem coragem de buscar, a Casa da Mulher vai fazer a busca ativa. E, paralelo a isso, tem o espaço onde atende as mulheres vítimas de violência doméstica. E hoje são mais de 300 mulheres que são acompanhadas pela Casa da Mulher Pilarense. Além de várias outras atividades, como hidroginástica, como pilates, você chega, você pensa que está entrando numa clínica particular. O que eu acho mais interessante, que a gente faz lá, e eu digo a gente porque eu participo de tudo também, é que o prefeito, além de ser visionário, ele sempre teve muito cuidado com as coisas que ele fazia. Ele sempre fez como se ele estivesse fazendo para a casa dele, para a família dele, para o filho dele, né? Não era só fazer. Era fazer bem feito, era fazer o melhor. Não é porque é público que tem que ser de qualquer jeito. Exatamente, tudo é de qualidade. E isso não é fake.
basta ir lá e conhecer. Então, diante do que a gente fez lá, muita coisa a gente quer replicar para o estado de Alagoas, né? Porque eu acho que o que dá certo, a gente tem que replicar. Mas, paralelo a isso, a gente ainda tem muito projeto de lei que está sendo tramitando na Assembleia. A gente tem muita, mas muita opinião, sugestão de pessoas do sertão ao litoral que esperam e acreditam no trabalho que a gente faz. Então, a nossa responsabilidade, a minha responsabilidade hoje como política, ela vai além da minha vontade pessoal. Ela vai muito além da minha vontade pessoal. Eu podia já... Não é poder pelo poder, não é interesse financeiro, enfim. Não, nenhum interesse financeiro, zero de interesse financeiro, zero de poder, não uso o meu mandato para absolutamente nada, nada. Eu ando, pra você ter uma ideia, eu ando no meu carro com a minha motorista é mulher e o meu fotógrafo. Então, ando Alagoas todinha assim, independente de ser ano eleitoral ou não, eu ando assim. Certo? No Pilar, ando sozinha, vou para Maceió, do Pilar para Maceió, sozinha, entende? Mas eu queria também fazer aqui, eu não posso ser injusta, e dizer que, apesar da bancada feminina ser muito pequena na Assembleia, é uma bancada muito produtiva, mas que também nós temos, e eu não posso reclamar disso, todos os meus projetos de lei foram aprovados por unanimidade na Assembleia Legislativa. Então, eu também tenho que agradecer aos meus colegas deputados e deputadas, talvez pela qualidade dos projetos que a gente apresenta, mas que a gente teve. Eu tenho essa honra de dizer que todos até agora que passaram e foram votados foram aprovados por unanimidade. Então, isso é uma gratidão, e todos eles foram a pedido de alguém. Então, eu quero continuar fazendo, acho que ainda tem muito o que fazer por Alagoas, né? Poderia estar hoje na minha zona de conforto, dizer que já cumpri a minha missão, e já cumpri o que eu prometi, e de fato cumpri. Trabalhei muito durante esses 8 anos, como já tinha trabalhado muito antes, através do trabalho voluntariado, mas estou colocando mais uma vez como pré-candidata o meu nome para continuar ajudando Alagoas e, principalmente, ajudar as instituições para que elas façam aquele papel onde o Estado não consegue chegar, que não tem perna para chegar, para ajudar e mudar a vida das pessoas e das comunidades. Bom, estamos aqui conversando com a deputada Fátima Canuto, momento que mostra aqui também, a Pilar entrega casa destinada à saúde e atendimento da mulher, algumas informações importantes. E tem como madrinha... Elba Ramalho, rapaz, olha que coisa, né? Que foi lá na época da pandemia, tinha meia dúzia de gente só para assistir, porque não podia, na época só podia 50 pessoas, né? E ela ficou tão encantada que disse, eu vou ser a madrinha da Casa da Mulher Pilarense. Bom, deputada Fátima, a política ela é dinâmica, né? Hoje nós estamos numa disputa eleitoral onde a sociedade brasileira vai escolher o presidente da República, vai escolher o deputado federal, vai escolher 2 senadores da República, né, e deputados estaduais. A senhora tem, durante esse seu mandato, lhe encontramos aqui muitas vezes. A senhora até, antes de a gente entrar no ar, aqui falou acerca aqui da construção do estúdio da Viçosa TV, que a deputada Fátima visitou aqui ainda em obra, né? Eu quero até depois que ela diga a impressão que teve depois de pronto, apesar que aqui o cenário muda, né? A gente tira a cortina, vira outro cenário, mas daqui a 2 anos tem outra eleição, não que a gente queira antecipar o pleito, mas a senhora conhece profundamente hoje a política de Viçosa, né? Tem as pessoas que lhe apoiam aqui, né? E a senhora tem um trabalho aqui na cidade de Viçosa. Eu gostaria que a senhora falasse em relação à política local. Como a senhora enxerga o Viçosa hoje, as necessidades de Viçosa e o pleito do ano 2028, com pré-candidatos já se apresentando aqui para assumir
já que o prefeito atual ele não pode mais ser candidato, já superando o seu segundo mandato, não pode ir para um terceiro mandato. Como a senhora enxerga Viçosa, que a senhora conhece profundamente, que tem andado aqui bastante, não é agora pelo período eleitoral, a senhora realmente vem muito a Viçosa e eu sou testemunha disso. O que é que a senhora pensa para um pleito de 2028 com as pessoas que aí estão se apresentando? Eu até um pedido, né? Quase um pedido, na verdade, que as pessoas tenham muito cuidado, né? A começar dessa eleição agora que vem, né? A coisa mais importante, eu acho que a arma mais importante que a gente tem na vida da gente é aquela que hoje é digital, né? Mas que eu posso dizer a carteirinha, né? Do título eleitoral. Porque é através dele que você pode mudar para melhor, para pior ou continuar do mesmo. E eu tenho certeza que Viçosa não vai querer continuar como está. Eu tenho certeza que Viçosa vai querer o melhor. E Viçosa já sabe quem é o melhor. Viçosa já sabe qual é o grupo melhor para que daqui a 2 anos comanda e transforme, junto com a deputada Fátima, junto com outros deputados, que transformem como deveria ter sido transformado Viçosa. Viçosa não merece estar sendo tratada da forma que está sendo tratada. Então, o que eu posso dizer é que vocês contem comigo, contem com a deputada Fátima e que estaremos juntos, não só daqui a 2 anos, mas estaremos juntos todos os dias, para transformar o município de Viçosa. Bom, a deputada Fátima está esse ano encerrando o seu segundo mandato, né? É pré-candidata declarada, está na luta para buscar um terceiro mandato. O que significa para a senhora a política? O que a política tem de importante e o que significa para Fátima Canuto a manutenção do um mandato? Fortalecer o trabalho que eu venho fazendo. Fortalecer o trabalho que eu venho fazendo com todos os amigos de Alagoas, do Sertão ao Litoral. Eu, especificamente aqui, eu gostaria de agradecer imensamente a amizade dessas pessoas que têm caminhado com a gente aqui e que eu tenho certeza que vão ajudar e vão transformar a Viçosa. E a política, para mim, é isso. É usar como instrumento de transformação na vida das pessoas. Se por onde eu andar, eu conseguir, com o meu mandato, através do meu mandato, ajudar as pessoas, eu já estou com o sentimento de dever cumprido. E aqui, Viçosa, vai saber que conta comigo. Conta hoje, contará daqui a 2 anos e contará sempre. Mas que a gente tem, eu não sei se eu já posso agradecer aí a presença de quem está me acompanhando aqui hoje, né? A gente está aqui com o amigo Rodrigo Pedrosa, a gente está aqui com o vereador Júnior Fernandes, a gente está aqui com... Tiago atrasou um pouquinho, mas vereador Tiago deve estar a caminho, quando ele chegar, eu não estou mais nem aqui. Né? Chegou já. Chegou? Eita, ó, o vereador está aqui. A enfermeira, mas tu está aqui também. Para mim é uma honra, né, ter uma mulher forte, guerreira, né, junto com a gente. E eu acho que esse grupo está preparado, querendo e tem a capacidade de mudar a Viçosa como os viçosenses estão esperando. Então, podem contar comigo. Bom, deputada, eu quero agradecer aqui a sua participação nesse 9º episódio, né, da nossa primeira temporada do Conversa Afinada Cast, e deixo aqui a nossa audiência a seu dispor, agradecendo a senhora, né, pela presença, por prestigiar esse nosso meio de comunicação. Fique à vontade para suas considerações. Obrigado e até uma próxima oportunidade. Gostaria de agradecer por essa oportunidade e esperar que
o que eu tenha esclarecido aqui, que tenha servido de alguma forma para que as pessoas me conheçam melhor. Eu acho que isso é muito importante. Você não gosta do que você não conhece. Você não se lembra do que você não vê. Então, assim, estarei sempre por aqui. Espero que tenha contribuído para que as pessoas conheçam o meu trabalho, conheçam a pessoa que eu sou. E essa é a verdadeira Fátima. Não é apenas a deputada Fátima. Eu acho que essa conversa que a gente teve aqui, Marcos, hoje Foi bem suave, foi bem né? suave, mas bem esclarecedora, né? Que a gente conversou sobre diversos aspectos. E isso é muito importante. Quando eu chego aqui e olho no seu olho com a tranquilidade de que o que a gente está conversando aqui é o Obrigado. que realmente é verdade. Obrigado. E parabenizar pelo serviço prestado, pelo seu programa, por você, aqui no município de Viçosa, Obrigado. mas em toda a região. Então, agradeço mais uma vez por ter sido contemplada, na verdade, com esse convite de estar aqui hoje, numa segunda-feira, né, em Viçosa, e para mim é uma honra muito grande. Venho aqui quantas vezes for chamada, convidada, para mim é uma honra muito grande. Obrigado, deputada Fátima. E o nosso podcast está aí à sua disposição. Compartilhe, né? Para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre a Tia Fal, como a gente carinhosamente inscrevam, chama. né? Se inscrevam no Se canal. inscrevam tá no vendo? canal. Faz um corte aí, é peso, né? Dá o like, dá o like, né? Dá o like, se inscreve no nosso canal, compartilha esse link. Tia Fal, satisfação, viu? Até a obrigada. próxima oportunidade. Obrigada. Valeu, gente. Continue aí acompanhando a gente. A Clínica Senhor do Bonfim oferece diversos serviços médicos, sendo a mais completa da região e que funciona aqui mesmo em Viçosa. O atendimento é de segunda a sexta, das 6h30 ao meio-dia e à tarde, das 14 horas às 16h30. Aos sábados, de 7h30 às 10h30 da manhã. Para mais informações e para marcar consultas e exames, o fone e o WhatsApp é 82 9 88 25 89 42. Clínica Senhor do Bonfim. Zoeira Chopp é tradição, sabor e qualidade há 15 anos em Viçosa. Aqui o chopp é sempre no ponto certo, a menos 3,5 graus, garantindo refrescância máxima em cada gole. E na cozinha, os pratos que os clientes elegeram como os melhores. Filé com fritas e camarão acebolado, preparados com higiene e excelência. Ambiente rústico, aconchegante e atendimento personalizado para você se sentir em casa. Zoeira Chopp, onde o sabor, a tradição e a zoeira boa se encontram. Reservas 981686571. Instagram zoeira_chopp. Você conhece o Supermercado Fernandes? Aqui nós temos produtos de altíssima qualidade com os melhores preços da cidade. Além disso, contamos com hortifruti completo, com frutas e verduras sempre fresquinhas. Aqui você também encontra carnes de primeira. Venha conferir. Estamos localizados na Rua Padre Eloy, centro de Viçosa, e funcionamos de segunda a sexta, das 7 da manhã às 19 horas. Aos sábados, das 6 às 18h30 e aos domingos, das 7 ao meio-dia. JC Vidros, mármores e granitos. Trabalhamos com vidros temperados, portas e janelas de vidro, box para banheiro, espelhos decorativos e vitrines comerciais. Sempre com instalação segura e padrão profissional. JC também atua com marmoraria e granito sob medida. Realizamos projetos residenciais e comerciais. Conjunto Padre Cícero, sem número, pista principal. Faça seu orçamento sem compromisso. 82 9 96 57 83 75 82 9 91 18 97 59. Atendemos Viçosa e região.